Em Malaquias 3:10 vai dizer, que é o texto aqui que eu separei, acabei nem lendo, Diácono Gildo. Diz assim, olha. Tragam todos os dízimos aos depósitos do templo, para que haja provisão em minha casa. Se o fizerem, diz o Senhor dos Exércitos, abrirei as janelas do céu para vocês. Derramarei tantas bênçãos que não haverá espaço para guardá-las. Sim, ponham-me à prova. Suas colheitas serão fartas, pois a protegerei das pragas. Suas uvas não cairão das videiras antes que amadureçam, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações o chamarão de abençoados, pois uma terra será cheia de alegria, diz o Senhor dos Exércitos. Olha aí, coisa tremenda, né? Extraordinária. Trazei todos os dízimos à casa do Senhor para que haja o quê? Mantimento na minha casa. Então, é bem simples, né? Se Deus não precisa de dinheiro, mas sua obra precisa, é por isso que Deus ordena dízimos e ofertas. Por quê? Para que haja mantimento na minha casa, né? Para que haja luz, para que haja aluguel pago, né? Tem igrejas que pagam aluguel, tem igrejas que tem um templo próprio, mas precisa o quê? Manutenção, né? Qual é a casa que fica de pé sem manutenção? Fique 10 anos sem reformar a casa, que abre a rachadura e cai. Né? Abre uma rachadura da ponta a outra e cai. Toda casa precisa de manutenção. Então, da mesma forma, o templo precisa de pintura, o templo precisa de manutenção, precisa pagar equipamento, que é caro, né? Equipamento de som, você tira por um pequenininho, você vai... É verdade. Aí você gasta muito, né? Equipamento de som, instrumento, E aí nós vamos entrar na questão também dos que vivem da obra, né? O trabalhador é digno do seu salário. Quem vive da obra é digno disso. A Bíblia respalda essa ideia, esse ensinamento. Então, para pagar salário de pastores assalariados, né? Existem pastores voluntários? Existe também. Né? Como eu também faço parte desse quadro na minha igreja. Voluntário, de né? pastores voluntários, né? Tempo parcial, né? É o nome técnico, né? Tempo parcial. Por quê? Porque dedica o tempo... dividem o tempo, né? Entre o trabalho e o trabalho eclesiástico, o trabalho pastoral. Não é tempo integral, né? O tempo integral, ele vive em função da obra, né? Ele recebe para isso, para trabalhar. E aí a Bíblia respalda essa ideia. O trabalhador é digno do seu salário. Então, para que os dízimos e ofertas? Para que haja mantimento na casa do Senhor, para que haja missionário no campo missionário, para que haja pastores pastoreando, para que haja estrutura, templo físico, né, em perfeitas condições, pintura, equipamento, sonorização, instrumental, vamos lá, para mais gasto. Energia, água, aluguel. Então, limpeza, zeladoria. Isso, zeladoria, ação social na igreja, né? Então, por quê? Porque a igreja é tudo isso, essa organização que não é, como é que eu posso dizer, um clube, né? Que não beneficia só... um clube é que o sócio torcedor paga e tem benefício, né? E é diferente. A igreja, você contribui com dízimos e as ofertas, mas ela lhe traz retorno, porque você participa, você usufrui do templo, você usufrui de tudo aquilo que está ali, as cadeiras, tudo que é comprado com o seu dízimo e oferta, mas também abençoa outros, né? Faz ação social, né? Tem projetos como a nossa igreja, a Adventista da Promessa, digo pela nossa, né? Tem projetos lá em Moçambique, né? Com escola sendo sustentada por quem dizima e oferta, com poços de água sendo cavados, né? Com famílias sendo beneficiadas, né? Crianças carentes tendo alimento, né, lá, tendo água potável, pastores tendo condição de ter, de se manterem no campo missionário, né, e poderem expandir o reino de Deus. Então, é isso que mantém a igreja de pé, dízimo e oferta dos seus fiéis, né? A igreja é essa organização que é mantida pelos seus fiéis, pelos seus dizimistas e ofertantes. Glória a Deus. Maria Pinheiro conectado com a gente, um abraço, minha irmã. Nossa irmã Juliana Gomes, Deus abençoe sua vida. Maria Ângela também conectada conosco. Dislane Santiago, da IAP Horizonte. E o nosso querido irmão Júlio César, também da IAP Horizonte. Hoje nós estamos falando sobre a mordomia cristã, né, pastor Jonas? Isso mesmo. E sabemos que é necessário dizimar, ser dizimista, ser ofertante, para, como o pastor Jonas falou, para a manutenção da própria obra de Deus, né? Isso. Abrindo um pouco aqui um parênteses, eu queria falar da construção do nosso templo. Ó, você vê, a gente está construindo um templo maior, né, da IAP Croatá,
A nossa igreja, como você sabe, já está bem apertada, né, pastor Jonas? Isso Pra mesmo. quantidade. Já não suporta mais Não comporta a mais sua quantidade de membros, né? Uhum. E a gente começou essa construção, mas também necessitamos muito da colaboração de cada um. Isso. Se você sentir de Deus, não importa o lugar que você mora, cidade, estado, né, pastor Jonas? Porque hoje a facilidade de transferência O Pix, né, facilitou isso. Isso, o Pix facilitou demais. E se você, meu irmão, nessa noite, sentir de Deus que precisa ajudar a obra de Deus, nos ajude, porque a gente está na construção da nossa igreja, um espaço maior. Mas como tudo é difícil, a gente não vive... A nossa igreja não é igreja rica como algumas por aí, mas a gente continua aqui na construção. Vamos ter que parar um pouco por falta de verba, mas vamos contar com a ajuda de cada um para a gente continuar essa obra. Se você sentir de Deus que pode, né? Primeiro você tem que poder, né? Não adianta você tirar daquilo que você não tem, né, pastor Jonas? Isso, e aí entra o ato de ofertar, né? Isso. Você vai fazer uma oferta, não para Deus te abençoar, mas porque Deus já te abençoou. Sim. Né? Sim, porque você já é abençoado, né? Então ninguém barganha com Deus no sentido de ofertar e de dizimar. Ninguém oferta ou dizima com a intenção de ser abençoado. Nós ofertamos e dizimamos porque somos abençoados. Deus já nos deu condição, já nos abençoou. É por isso que a gente oferta e dizima. É verdade. Então, se você sentir de Deus, a gente vai deixar o Pix aqui da Convenção Ceará. E se você sentir de Deus que precisa ofertar, que deve ofertar, aqui também está até o nosso querido José Luciano, nosso querido irmão Luciano, que é o mestre de obra lá que está construindo, pode até comentar aqui. Rapaz, irmão Luciano, é o Neemias aí da Convenção Ceará. É verdade, esse é homem forte, viu? Francisco Nunes, abraço, meu irmão, que chegou aqui conosco. Então, se você sentir de Deus que deve ajudar, fique à vontade, no nome de Jesus, que você pode ter certeza que está contribuindo para o reino de Deus, para a propagação do evangelho do Senhor Jesus. Então vamos voltar, né, pastor Jonas? Vamos voltar não, a gente já está falando desse assunto mesmo, né? Mordomia cristã é o assunto de hoje. Assim, pastor, nós somos mordomos dos bens do Senhor Jesus, né? Os bens de Deus nessa terra. Mas ele estipula um valor para a gente devolver. Isso. E o valor é irrisório, né? Comparado ao que fica em nossas mãos. Quanto é que Deus nos pede, pastor Jonas? Em Malaquias vai dizer, tragam todos os dízimos à casa do tesouro. E dízimo, a raiz da palavra significa de 10ª parte, né? 10ª parte. Então, o dízimo é a 10ª parte daquilo, de todas as tuas fazendas, né? De todo aquilo que vem nas tuas mãos, de toda o teu ganho, né? E aí, o dízimo, ela é essa 10ª parte, né? É esses 10% que a gente devolve ao Senhor, né? Se eu ganho 1.000, eu devolvo R$100. R$100 é o que ele nos pede, né? Não existe aí um dízimo de 20%, de 30% em igrejas por aí, né? Que abusam da fé, né? Extorquem as pessoas. Isso não é bíblico. O que é bíblico? Não é dízimo. Isso não é dízimo de 20%, de 30%, ou 2 dízimos no mês, não existe isso. O bíblico é a 10ª parte, que significa dízimo. Dízimo significa a 10ª parte. Então é 10% daquilo que vem sobre tuas mãos, né? E aí, isso para quem trabalha formal ou carteira assinada, é muito simples, né? Calculado dos 10%. E aí muitos têm a dificuldade, a questão de empresários ou empreendedores, né? E o meu dízimo, de calcular, e os meus 10%. Por que essa dificuldade? Porque existe o bruto e o líquido, né? O líquido é o que sobra depois de você pagar a folha de funcionário, depois de você, né, arcar com ali a rotatividade do teu serviço, né? Sim. E aí o líquido é o teu lucro, né? Aí sim, do seu líquido, do seu lucro você tira, né? Do bruto, o bruto você paga todo o gasto para funcionar o teu negócio. Não é o que você faturou.
Não é a faturação, né? Porque ali, aquele número ali, ainda não foi tirado o quê? Matéria-prima, né? Funcionário, tudo aquilo que envolve para que funcione o teu negócio, né? E aí, o que é o dízimo? O dízimo é a 10ª parte do teu lucro, é o que fica nas tuas mãos, é o líquido, né? Então, é isso que Deus nos pede, a 10ª parte. Isso é o bíblico, né? Isso é o bíblico e está em vigor. Por quê? Por que está em vigor? Porque muitos tentam, às vezes, trazer que essa ideia é lá do Antigo Testamento. Não, isso ainda está em vigor, porque nós vemos a igreja primitiva no Novo Testamento sustentando a vida, o ministério dos apóstolos e a igreja primitiva contribuindo com suas ofertas de dízimo para que a igreja tenha mantimento e para que os órfãos e as viúvas sejam socorridos pela igreja, né? A ação social da igreja. Dízimo é uma sugestão ou é uma ordenança, pastor João? É uma ordem, não é uma sugestão. O dízimo é uma ordem para todo cristão, né? Porque nós somos responsáveis por manter a obra de Deus aqui nessa terra. Todo cristão ele é responsável por manter a obra de Deus nessa terra. Então é uma ordenança, né? Quando você vê o povo de Deus cometendo pecado e nessa parte financeira, né? E o Senhor diz assim, olha, vocês estão pecando e dizem em que pecam. Eu vou dizer, vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. Eu não lembro onde está o texto, mas se alguém lembrar pode dizer aí. Então, olha aí, ó, é uma ordem de Deus e é pecado, né, aqueles que não devolvem, porque não é nosso, né? Quando a gente faz isso, a gente não pode deixar que o nosso Deus seja o dinheiro. A Bíblia vai dizer o quê? A Bíblia vai dizer que a raiz de todos os males é o dinheiro ou é o amor ao dinheiro? É o amor ao dinheiro, né? Porque tá errado o ditado que diz o dinheiro é a raiz de todos os males. Isso aí tá errado, isso aí não é bíblico. Através do dinheiro você faz a manutenção da casa do Senhor, então o dinheiro não é maldito. O dinheiro não é maldito em si, né? Maldito é o amor. O amor ao dinheiro. Então, aí ele vai dizer que nós não podemos servir a dois senhores, a Deus e as riquezas, né? Aí vai falar isso, não, mamon, né? Que é o Deus, né? Do dinheiro, né? E tal. Então não se pode servir a dois deuses, né? Não se pode amar o dinheiro. E quando a gente não devolve aquilo que é do Senhor, não abençoa a obra do Senhor com nossos dízimos e ofertas, nós estamos demonstrando quem é o nosso Senhor. Nós estamos amando mais o dinheiro do que a Deus. Nós estamos sendo avarentos, né? A avareza é um pecado. Um pecado, a avareza, né? E Deus não quer que a gente seja avarento, que a gente ame o dinheiro, né? Pecado, né? E se a gente não consegue ser fiel nas poucas coisas, quem dirá na muita. É verdade. Aí Deus nos diz, olha, se não consegue ser fiel nas coisas mínimas, como colocarei vocês nas coisas grandes? E aí tem gente que diz assim, não vou dizimar porque é muito pouco, vergonha, né? Se ela não dizima no pouco, quanto mais se ela ganhasse muito, né? Quando ela passa a ganhar muito, ela fica avarenta, porque ela não consegue devolver porque ela acha muito dinheiro. Acha muito. Ela acha que vai fazer falta, né? O pouco ela não devolve porque acha pouco. E o muito vai fazer falta ela vai achar que vai fazer falta. Isso é avareza, né? Então, o ato de dizimar e de ofertar é o entendimento que nós não somos dono de nada, né? Que Deus é dono das nossas finanças e que nós amamos mais a Deus do que o dinheiro. Nós somos desprendidos disso. Então, Deus nos ensina a não amar o dinheiro. Deus nos ensina a não ser avarento. E quem dizima e quem oferta são pessoas assim, que não são avarentos e que não amam o dinheiro. Dizimar, pastor, também é uma questão de fé? Uma questão de fé. O próprio Senhor vai dizer aqui em Malaquias, façam prova de mim, se eu não vos abrir a janela do céu. Então você tem que ter fé que Deus é provedor, que não vai faltar, que não vai lhe fazer falta. O ato de dizimar e de ofertar deve ser movido por alegria e extrema gratidão, né? Não fazemos com pesar, achando que vai faltar. Se for para ofertar na casa de Deus ou dizimar achando que vai faltar, é melhor que não dizime, que não oferte. Deus não recebe, né? Porque é um ato de fé. Você tem que crer que Deus é o mantenedor, Ele quem te abençoou, e Ele vai continuar provendo, e Ele vai te dar total condição, né? De com aqueles 90% você fazer tudo o que é necessário para você fazer.
né? Então é um ato de fé e Deus, ele abençoa quem dá e ama quem dá com alegria, quem oferta, dizima com alegria. Esse deve ser o sentimento que nos move a ofertar e dizimar: alegria, gratidão e fé. Glória a Deus. Simão Francisco Nunes, ele diz: a paz do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos, paz do Senhor Jesus Cristo. Gil do pastor Jonas Gomes, que nosso Senhor Jesus Cristo o abençoe. Obrigado, meu irmão. Deixa-me ver aqui. Nossa irmã Raquel de Vils chegou por aqui também. O Idaus Oliveira, paz do Senhor, meu irmão Idaus Oliveira, e Ape Horizonte. A irmã Raquel, ela já faz um comentário, diz: eu aprendi assim, tirar os 10% do líquido e separar a oferta do mês. Ela é estipulada, não dou oferta da sobra. Isso. A Bíblia vai dizer assim, ó: cada um oferte como propôs no seu coração. Sim. Então, quando a irmã Moura de Vils diz aqui que a oferta é estipulada, não é a Bíblia que estipula, é o ofertante que estipula o valor da sua oferta, né? E parabéns, minha irmã. A gente tem o costume de muitas vezes puxar aquela cédula menor, dar só as moedinhas, né? As moedinhas da viúva foi aceita porque era o melhor que ela tinha, né? Então a gente não pode ser mesquinho também no ato de ofertar, né? A Bíblia diz assim, ó: cada um oferte como propôs no seu coração. Então o ofertante, ele estipula o valor da oferta. Qual a proporção que Deus tem me abençoado? Não, Deus tem me abençoado, então eu não vou também ser mesquinho na minha oferta, né? É verdade. Ser avarento na minha oferta. Então parabéns, minha irmã, pela atitude, e é esse que deve ser o sentimento. O ofertante é quem estipula a oferta. A oferta, ela é voluntária, ela é algo estipulado pelo ofertante. A Bíblia não descreve um valor, né? É aquilo que propôs que tu propôs no teu coração, né? Não é o que o teu coração propõe. Porque o nosso coração, ele é enganoso, né? Ele vai querer que a gente dê só as sobras, né? Isso mesmo, que é nós que devemos propor no nosso coração, né? Aquilo, oferte cada um segundo propôs no seu coração, isso, né? Não leva aquilo não que é sobrou, né? Não é o segundo propõe o seu coração, é que você propôs no seu coração. É porque o coração muitas vezes é enganoso e pode ser avarento muitas vezes, né? Então, aí a gente propõe a oferta e a gente dá também com generosidade, como Deus tem nos abençoado generosamente. E aí não tem valor estipulado, né? A oferta, o que tem valor estipulado é o dízimo, que é a 10ª parte, de 10%. O nosso querido irmão Luciano diz: o pastor Jonas falou a palavra-chave. Se eu tenho, é porque Deus me deu. E como um bom reconhecedor da graça de Deus, eu faço a minha parte. Amém, meu irmão. Aí, né? Nosso querido irmão Luciano. Roberto Muniz, ele cita que é Malaquias 3:10, não é isso? Isso mesmo. Tragam todos os seus dízimos a casa do tesouro, em algumas traduções. A minha vai dizer que a versão transformadora, aos depósitos do templo, para que haja provisão em minha casa. Já o irmão Francisco Nunes e o nosso querido irmão Luciano, ele cita Malaquias 3:8, pastor Jonas. Isso, eu disse, sabe o quê? Acaso alguém pode roubar a Deus? Eita Deus. Mas vocês têm me roubado. Está aqui o texto, né? Versículos antes, né? Eu pedi para os irmãos... Esses irmãos são a bênção. Porque aqui eu li só o 3:10, né? Mas aqui é um pouco antes, ó. Eu vou ler do começo, do 6, né? Certo. Eu sou o Senhor e não mudo, por isso vocês, descendentes de Jacó, ainda não foram destruídos, desde os dias de seus antepassados. Vocês se afastaram dos meus decretos e não seguiram. Agora voltem-se para mim, e eu me voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam: de que maneira voltaremos? Acaso alguém pode roubar a Deus? Mas vocês têm me roubado. Perguntam: em que roubamos? Vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. Estão sob maldição, pois a nação inteira tem me roubado. Aí ele vai dar ordem: tragam todos os dízimos e os seus dízimos aos depósitos do templo, para que haja provisão em minha casa. Se o fizerem, diz o Senhor dos Exércitos, abrirei a janela do céu para vocês e derramarei tantas bênçãos que não haverá espaço para guardá-las. Sim, ponham-me à prova. Suas colheitas serão fartas, pois a protegerei das pragas. Olha aqui o que diz o Senhor, né? Verdade. Obrigado, meus irmãos, que colaboraram aí com a gente, né? Carlos Barros aqui conectado com a gente, Deus seja contigo. E a nossa irmã Tereza Silva, a paz do Senhor Jesus. Então, pastor Jonas, a finalidade dos dízimos e as ofertas é para manutenção da casa do Senhor, né? Mantimento da obra.
né, da casa do Senhor e daqueles que vivem em função dela, né? O trabalhador é digno do seu salário, né? Então, tem pastores de ter... Desde a zeladoria até o pastorado, né? Isso, desde o zelo da casa, né? Desde a manutenção, que é a zeladoria, tudo relacionado ao mantimento dessa casa, dessa obra, quanto também a vida daquele que vive em função dela, né? Que é o pastor, o pastor, o missionário, né? Que está no campo ali. Glória a Deus. Um abraço para o nosso irmão também, Gilmar Dolovet. Eu acho que é esse a pronúncia do nosso querido irmão. E a nossa irmã Irene Bezerra. Deus abençoe a sua vida. Meus irmãos, hoje estamos falando sobre a mordomia cristã, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que prometeu Deus aos seus fiéis mordomos, pastor Jonas? Que Deus prometeu? Bom, então Deus promete que se... Até aqui no texto de Malaquias, né? Abrirei a janela do céu para você e derramarei tantas bênçãos que não haverá espaço para guardá-las. Então, não é que a gente deva dizimar e ofertar olhando, Sim. Né? Algo em troca. Querendo algo em troca, olhando para essas promessas, né? Vou dizimar, vou ofertar, porque Deus vai me abençoar, vai né? me abençoar, vou ter mais. Isso, não é isso, né? Não é em função disso. Mas é inevitável que as bênçãos não alcancem, não cheguem quando a gente oferta e dizima com a intenção certa, né? Porque os fariseus foram duramente criticados por Jesus Cristo até no ato de ofertar. Até nisso, né? Porque, olha aqui, o que Jesus repreende eles, né? Jesus diz assim, olha, vocês me ofertam nas coisas mínimas, né? Que é, vocês ofertam o resto, né? Não é daquelas hortaliças mais nobres, que são assim, que você planta assim no fundo de quintal, que é o endro e a hortelã. Vocês me ofertam nas coisas mínimas, coisas que não tem nenhum valor, e vocês tiram oferta de tudo, vocês dizimam de tudo. Mas aí vocês pecam numa coisa, né? Sim. Na misericórdia, no amor pelas pessoas. E aí ele diz assim, olha, tem como eu quero dá pra ser fiel nessas e também naquelas, né? Jesus diz, né? Jesus diz assim, olha, dá pra ofertar dos dois, dá pra ser fiel naquela e nessas outras também, né? Então, eles foram duramente criticados, né? Porque eles se achavam superiores porque ofertavam, dizimavam em tudo, mas faltava amor e misericórdia, né? E aí Deus disse, olha, eu quero que vocês sejam fiéis nas duas sem omitir aquelas, né? Vocês sejam fiéis nessas, nos dízimos e oferta, mas sem omitir as outras, né? Então, até no ato de dizimar e ofertar, a gente tem que ser com humildade, alegria, né? Entender que eu não sou melhor que meu irmão, porque meu irmão não tem condição de dar uma oferta, de dizimar. Eu não sou melhor dele, porque eu não sou melhor que ninguém, porque eu sou dizimista, ofertante da casa do Senhor. Eu não sou superior, né? Eu não tenho mais direitos, mais privilégios do que alguém que não tem condição de dizimar e ofertar. Então, eu devo ter humildade, amor, misericórdia. É isso que Jesus disse para os fariseus. Olha, dá para ser fiel nessas sem se omitir daquelas. Então, olha o que Deus quer de nós, né? Que a gente haja com equilíbrio, sobriedade, até no ato de dizimar, para dar soberba no nosso coração, não chegar a ponto do que aquele fariseu chegou. Senhor, muito obrigado, porque eu sou fariseu e porque eu dizimo, eu oferto, porque eu dou esmolas ao necessitado. Olha isso aí. Muito obrigado por eu não ser como aquele publicano pecador. Oh, meu Deus. E o publicano pecador dizia assim, Senhor, tem misericórdia de mim, que sou um pecador, né? Aleluia. Então, o dízimo e a oferta não nos pode nos ensoberbecer e querer achar que eu sou a gente melhor ou superior por quantidade de dízimo, por ser maior, por ter condição e o meu irmão não ter, né? Às vezes uma quantidade sem qualidade, né, pastor? É uma quantidade, mas Deus quer qualidade na adoração. Mais do que a quantidade, Deus quer qualidade na adoração. Porque o dízimo e a oferta é um ato de adoração. Você vê isso na oferta da viúva. É verdade. Né? É um ato de adoração. Menor, né? Foi a menor. E para Deus foi a maior. E Jesus diz assim, olha,
essa mulher me ofertou tudo que ela tinha, né? Uma tapa na cara dos fariseus. Os fariseus ofertaram ali ofertas talvez generosíssimas, mas para se mostrar com intenções erradas, né? E ela não, ela adorou ao Senhor com sua oferta. Então, o dízimo e a oferta é um ato de adoração a Deus, de reconhecimento que Deus é provedor, mantenedor das nossas vidas e que Ele é dono de todas as nossas... é dono dessa área também da nossa vida, que tem feito com que muitos, a soberba tem feito com que muitos, a ganância, né, feito com que muitos, a soberba feito com que muitos também se desviem do ato da adoração e inventem suas desculpas, né, para não dizimar e ofertar e digam que isso é coisa do passado, que não existe isso. E eles não entendem que nós somos responsáveis por manter a obra do Senhor Jesus nessa terra, né? Não, Deus é dono do ouro e da prata, Ele não precisa do nosso dinheiro, mas sua obra é carente e ela precisa de manutenção. Trazer os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa, como diz Malaquias 3:10. Glória a Deus. Antônio Guilherme, é da IAP Horizonte, né? Nosso querido irmão Antônio Guilherme. Isso mesmo. IAP Horizonte. A parte do seu irmão Guilherme, nosso líder de música lá. Líder de música, né? Bênção de Deus. A nossa irmã Raquel, ela diz, tem as ofertas alçadas, e eu entendo que é oferta especial, construção e etc. Tem a oferta alçada mesmo, que você estipula um valor, pastor Jonas? Ou para uma coisa específica, assim como construção, assim como a gente está falando sobre a igreja, sobre a construção da igreja? Existe um ato de ofertar. Você vê isso na construção também do templo, né? Você vê que eles eram tão generosos que eles traziam bastante coisa que foi necessário na construção da tenda, né? E foi necessário no tabernáculo, né? Foi necessário Moisés dizer, tá bom, chega, porque já tem demais. Não é necessário que ninguém oferte mais. Porque os irmãos estavam tão empenhados ali em ofertar com bastante generosidade, que eles diziam, já tem o suficiente, já dá pra gente fazer o que a gente precisa fazer, cessem as ofertas. Então, isso é bíblico, né? Na construção do templo, na construção do tabernáculo, a gente vê a própria comunidade de Israel dizimando e ofertando. E a gente vê também isso no Novo Testamento, né? As mulheres ricas mantinham o ministério de Cristo. Nós vemos isso já depois da ascensão de Jesus, na igreja primitiva. Os fiéis, né? Eles depositavam aos pés dos apóstolos, né? As finanças, né? Os seus dízimos, suas ofertas, né? As igrejas mantinham as viagens missionárias, né? De Paulo, Barnabé, as primeiras, segundas viagens missionárias, terceira viagem missionária. Então a igreja, ela mantinha o ministério, né? Abençoava financeiramente o ministério de Paulo, né? Dos discípulos. Então a gente vê isso até nessa área, né, que é uma obra espiritual, mas que também carece de recursos, né, a obra de Deus. Nós vemos também que respaldado no Novo Testamento, que é uma responsabilidade dos fiéis, né, sustentar a obra de Deus aqui nessa terra, né? Assim como Paulo precisou de ajuda financeira para o seu ministério missionário, assim como a igreja primitiva se reunia e depositava aos pés dos apóstolos para que eles gerissem ali os recursos para ajudar órfãos, viúvas e ninguém tivesse necessidade de nada, assim também a gente vê no Novo Testamento um respaldo bíblico para a manutenção do dízimo e da obra. Não é questão só de Antigo Testamento, de Malaquias, mas nós vemos isso na igreja primitiva, nós vemos isso no ministério apostólico, nós vemos isso no ministério missionário, no ministério missional de Paulo, né? Ministério apostólico dos discípulos ali, sendo sustentado a igreja primitiva pela contribuição dos fiéis que ali criam no Senhor Jesus Cristo. Nosso irmão Francisco Nunes diz, que benção, estou vendo vários irmãos que estavam assistindo o estudo com o pastor Zezinho e presbítero Anderson na IAP do Tatuapé. Olha aí, alguns irmãos que estavam assistindo o pastor Zezinho, agora está aqui com a gente, assistindo mais um estudo. Deus abençoe a sua vida, para a honra e a glória do Senhor Jesus. Sempre esses amados irmãos que estão trazendo os irmãos de outras lives para a nossa live, né? Como a Raquel Advius, nossa irmã Raquel, nosso querido irmão Francisco Nunes. Isso é bênção, né? Irmãos que
indica, né, a nossa live, o nosso programa para mais irmãos. E a cada dia o reino de Deus vai sendo propagado. A irmã Teresa, ela diz: Deus nos dá tanta bênção e nós ainda somos infiel ao nosso Deus. É verdade, né? A gente às vezes é tão abençoado, mas não retribui essa bênção, né, pastor Jonas? Isso mesmo. Berg Souza, nosso querido presbítero Berg, né? Está conectado com a gente. Deus abençoe sua vida, meu irmão. Pai do Senhor, presbítero Berg, meu irmão, um abraço. A irmã Raquel, ela diz: é importante incentivar as crianças a darem ofertas e dizimar. É verdade, ó, irmã. Quem está conectado aqui, a irmã Raquel falou sobre a importância de falar para as crianças dizimar e ofertar, devolver o seu dízimo e suas ofertas. E está conectado aqui a líder do Ministério de Criança, minha esposa, irmã Josi, conectada aqui com a gente, minha irmã. Olha aí uma que a irmã Raquel Edvius falou, mas isso é isso que ela já faz aqui com as crianças. Tem que ter um incentivo, né? Porque a Bíblia vai dizer: ensina a criança no caminho que se deve andar, e mesmo quando envelhecer não se desviará dele. Então, se a gente ensinar de pequeno a ser generoso com a obra de Deus, a ofertar na obra de Deus, né, a separar ali o seu dízimo quando começar a receber um dinheiro ali, né, mensal, isso. E aí eles vão crescendo com essa mentalidade, e a Bíblia é muito fiel no que ela diz: quando a gente faz a nossa parte, Deus se responsabiliza pela dele, né? Então ele diz: ensina. É nós que devemos ensinar no caminho em que se deve andar. Não é o caminho, não é dizer vai por ali, meu filho, é ir com ele, né? Então, se eu quero que meu filho seja também um fiel dizimista e ofertante, eu devo ser também o exemplo para ele, né? Ensinar também a ele. E aí, ensinando no caminho, a Bíblia vai dizer o quê? Até quando envelhecer, não se desviará dele. E aí a gente vai ver uma pessoa crescendo, generosa na casa de Deus, ofertando com alegria e tendo a consciência de que ela é responsável por manter a obra de Deus, né, de pé nessa terra, sendo um colaborador através do seu dízimo e oferta. É verdade, pastor Jonas. Um abraço para você que está aí conectado com a gente. Esse é o que a Bíblia diz, hoje falando sobre a mordomia cristã, né? Pastor Jonas, qual o sentimento que deve motivar para mim ser ofertante e devolver o meu dízimo na casa do Senhor? Qual o sentimento que venha me motivar para mim ser um ofertante? Bom, o meu dízimo? Sentimento de gratidão e alegria, né? É com alegria que nós devemos dizimar e ofertar, porque a palavra de Deus diz que esse deve ser o sentimento, né? De gratidão e de alegria, né? É isso que deve mover o cristão a dizimar e ofertar, né? Não com pesar, não por necessidade, nem por força e por violência, que nada é por força e violência. Então, é um ato de fé nosso, né? Que deve ser também movido por gratidão, né? Gratidão e alegria. Esse deve ser o sentimento, como diz a palavra do Senhor, né? Eu acredito que o texto se encontra onde aí que fala? 2 Coríntios 9, 7. 2 Coríntios 9, 7, né? Vamos ver aqui o que é que diz. Enquanto você vai procurando aí, eu vou ler aqui um comentário da nossa querida irmã Josi, que ela diz que o bondoso Deus acrescente a nossa fé para devolver o dízimo do Senhor e nos dê sabedoria para administrar o restante. É isso, né, pastor Jonas? Pedir a Deus que a gente venha devolver, mas também, pode também pedir a Deus para que Ele nos dê sabedoria para administrar os 90%, né, pastor Isso Jonas? mesmo. E o irmão Carlos Barros, né, lá do Custódio. Obrigado, meu irmão. Custódio, né? Olha o que é que ele diz aqui em Mateus 23, 23. Aquele texto que eu citei, né? Ai de vós, escribas e fariseus, Jesus dizendo, hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezai o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não se omitir daquelas. Verdade. Então, olha, deve, porém,
dizimar do cominho, da hortelã, do endo, mas sem omitir o juízo e misericórdia da lei, né? Então era isso que os fariseus faziam, né? Se achavam justos, justificados por suas ofertas, do melhor, ofertavam e dizimavam de tudo quanto obtinham, mas esqueciam de exercer a misericórdia da lei de Deus, né? Amar o seu próximo, né? A misericórdia e a justiça. E aí foram repreendidos duramente, chamados de hipócritas pelo Senhor. Então nós não devemos agir como os fariseus, ser hipócritas, né? Ofertar e dizimar e se achar superior, né, a alguém, ao irmão, ou achar que somos melhor porque ofertamos mais que alguém, né? Mas devemos amar e ter todos por igual, né? Agir com humildade e sem soberba e altivez dentro da congregação, porque somos dizimistas e ofertantes. É verdade. Né? E aí, ó, o texto lá é 2 Coríntios 9... 9:7. 9:7 diz assim, olha, o sentimento, né? Qual o sentimento deve ter na nossa vida? Diz assim, ó, cada um deve decidir em seu coração quanto dá. Não contribuam com relutância ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Então, olha como é bem explicado, né? Sim. Cada um deve decidir em seu coração quanto dá. Isso aqui é sobre oferta, né? Não contribuam com relutância ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Então, não com mesquinhez, né? Não com pesar no coração, com tristeza, mas o sentimento é de alegria, de gratidão, é ser generoso também no ato de ofertar ao Senhor, porque Ele nos abençoa ricamente. É verdade. Não com tristeza, né, pastor Jonas? Não com aquela tristeza, eu vou dar, mas e amanhã, se me faltar? Vai servir, pastor Jonas? Não. Para Deus não... Deus disse, a palavra do Senhor diz assim, ó, deve dar cada um segundo propôs no seu coração, não com pesar ou com tristeza, mas com alegria. Então, alegria, gratidão e amor, como diz aqui no comentário, irmão Berg, é os sentimentos que devem brotar no coração de um dizimista e ofertante da casa do Senhor, no ato de devolver aquilo que é do Senhor e de ofertar na casa de Deus. Ele diz, eu creio piamente que o dízimo é um ato de fé e de amor e gratidão, né? Isso mesmo. É preciso ter fé e não é uma troca, né? Dízimo não é Isso não é uma troca de favor, não é uma barganha com Deus. É porque Deus já nos abençoou, Ele já nos deu condição. E se temos a condição de dizimar, é porque Deus já nos abriu uma porta de emprego, é porque Deus já nos deu um ganho, é porque Deus já nos deu saúde, porque Jesus diz assim, ó, sem mim nada podeis fazer, né? E a Bíblia eu já citei várias passagens, a gente já viu aqui que a terra e toda a sua plenitude pertence ao Senhor. Nós somos mordomos, nós somos administradores enquanto estivermos por aqui, daquilo que o Senhor nos concede. Quando sairmos daqui, nada levaremos, porque tudo pertence a Deus, tudo é de Deus. É verdade. Mas às vezes, pastor João, tem certas mensagens que nos motiva a ser assim, a fazer uma troca, porque muitas das vezes... Isso é a teologia da prosperidade. Né? Isso colocou-se na mente das pessoas que você deve dar 100 para... Você vai receber... Dê muito para ser muito abençoado, né? Plante 1.000 para colher 2.000. Então, esse tipo de oferta e extorsão que acontece se dá muito pela teologia da prosperidade, que tem colocado que você só é abençoado, né, se você for rico, né? Se você entra quebrado e sai milionário, né? Então a igreja não é isso, nunca foi isso. O evangelho de Cristo não é isso. O evangelho de Cristo é renúncia, é se doar mais do que receber, né? E aí essa teologia das prosperidades tem colocado que se você é pobre é porque você está em pecado, né? Se você está passando por luta financeira e espiritual é porque você está em pecado, né? Você tem uma maldição na sua vida. Venha para ser quebrada a maldição. Então, é algo contraditório, porque Jesus diz assim, olha, o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Então Jesus, talvez, na ponto de vista deles, da teologia da prosperidade, era Estava precisando ser liberto. Estava precisando ser liberto, né? Porque ele não tinha nem onde reclinar a cabeça. E a gente vê totalmente ao contrário do que a teologia da prosperidade prega, o que os discípulos tiveram que renunciar, seus negócios. Tinham discípulos ali que tinham negócios bem-sucedidos para a época.
Eu citei aqui até o Pedro, exemplo né? de Você Pedro. citou Pedro. Citei Pedro. Pedro teve que abandonar ali a companhia de pesca, talvez ali de seu pai ou da família, os negócios da família, quando Jesus disse assim: Pedro, a partir de hoje não será mais pescador de peixe, mas será tu pescador de almas. E aí a Bíblia diz assim que Pedro, deixando tudo de lado, seguiu a Jesus. Pedro não olhou para o que tinha para administrar, para os barcos, para as redes que tinham que lançar, para a meta do mês que tinha que apanhar tantos peixes, não. Pedro, deixando tudo de lado, seguiu a Jesus. Mateus tinha o mesmo emprego, né? Coletoria. coletor de impostos, mesmo emprego de Zaqueu. E a Bíblia diz que Zaqueu era um homem rico. E aí Mateus na coletoria de impostos, e Jesus disse assim: Mateus, segue-me. Eita. E aí a Bíblia diz que Mateus não olhou para trás, seguiu Jesus. É uma questão de fé. Fé é renúncia, né? O evangelho é muito mais renúncia, né? Quantos não têm renegociados propostas para ganhar mais ser desonestos, né? Quantos não têm renunciado, quantos músicos da casa de Deus não têm renunciado muitas das vezes tocar, ser famoso no mundo aí fora, ganhando, e às vezes tem servido voluntariamente seu ministério na sua igreja local. Então o evangelho não é barganha, não é troca, muitas vezes é renúncia. Você vê Paulo, para a teologia da prosperidade, foi o maior fracassado que existiu, porque Paulo morre, né, o maior missionário fora Jesus Cristo, né, que é o primeiro, mas aqui do Novo Testamento, o maior missionário depois de Cristo, termina os seus últimos dias, não numa casa de praia, mas numa masmorra escura, com frio, pedindo para que mande João Marcos trazer um lençol para ele, e que ele queria ver muito João Marcos, né? E que mandasse um lençol para ele se cobrir do frio, para João Marcos, e condenado à morte por degolamento, né? Pelo Império Romano, seria degolado. Então ele termina não numa casa de praia, com muitos bens e riqueza, não. Ele termina ao contrário de tudo aquilo que a teologia da prosperidade prega como sucesso, né? Verdade. Ele termina para eles como um fracassado, mas para o reino de Deus, que não é comida nem bebida, como Jesus diz, ele termina com a coroa da justiça em vista. Ele diz: olha, combati o bom combate, acabei minha carreira e guardei a minha fé. Sei que a coroa da justiça está preparada não só a mim, mas todos quanto amam a sua vinda. Aleluia. Então Paulo, para a teologia da prosperidade, terminou como um fracassado, mas para o evangelho verdadeiro, que é o evangelho da renúncia, que Jesus Cristo veio pregar, ele juntou muito tesouro no céu, porque a Bíblia diz: juntai tesouro no céu, porque lá a traça, o ferrugem, o ladrão, a traça, o ferrugem não consome e o ladrão não rouba, né? Então ele acumulou os tesouros no lugar certo, onde Jesus tem para ele uma coroa de glória garantida, e ele estava em vista essa coroa. Ele diz: sei que a coroa da justiça está preparada para mim. Verdade. Você falando sobre músico, né? A gente tem um exemplo, nosso querido irmão Julierme. Julierme é muito requisitado, né? Para tocar em bandas, mas ele decidiu servir a igreja. Servir a Deus, servir a igreja, e não ganha nada da igreja. E vem a oferta, meu irmão, que... às vezes gasta, né? Faz investir, né? No seu próprio instrumento, né? No seu próprio instrumento, na manutenção do seu próprio instrumento, ajuda às vezes até no som da igreja. Verdade. Então é isso. E não para de vir oferta para tocar no mundo, ganhando muito dinheiro, mas ele tem se mantido para a honra e a glória do nosso Senhor Jesus. Isso, e muitos têm tido que abrir mão, né? É verdade. Em várias áreas, né? Como Pedro, como os discípulos ali que estavam empregados junto com Pedro, né? Tiago, João, estavam trabalhando, ó. Abandonaram o trabalho. Tiago e João, não foi só Pedro, não. Tiago, João, Pedro, o próprio Mateus abandonou os empregos e tiveram que seguir Jesus. Você falando sobre dar tudo, né? A irmã Raquel, ela diz: aconteceu com um tio meu, ele deu tudo que tinha na teoria da prosperidade. Acabou sem nada. Acontece, né, pastor João? Existem os aproveitadores, né? Então, é uma lavagem que faz, né, pastor? Mas isso aí é porque as pessoas não querem conhecer a Bíblia, né? Eles são movidos às vezes pela própria ganância, né? É verdade. A Bíblia diz assim: ó, o meu povo se perde por falta de conhecimento. Meu povo é destruído por falta de conhecimento, né? E a Bíblia vai dizer assim: ó, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, a prisão
que pode aprisionar esse tipo de pessoa, que é extorquido, né? Que existem os estelionatários da fé, os aproveitadores da fé, pessoas desonestas que veem uma oportunidade de negócio em fundar uma igreja por aí e enriquecerem, né? A custo das fé das pessoas existe. Mas o que é que nos blinda contra essas pessoas? Conhecer a verdade, né? Conhecer a palavra. Porque aí a gente vai entender, não, isso aqui tá errado. O que a Bíblia ordena? A Bíblia ordena que o dízimo é a 10ª parte, então é 10%. Então tá errado esse negócio de 2 dízimos, esse negócio de dízimo de 30% não existe, né? Então eu vou procurar uma igreja mais próxima da onde? Da minha Bíblia, não da minha casa, né? É verdade. A igreja mais bíblica possível. Quando você vê essas heresias, quando você vê essa extorsão, esses pastores que tiram a pele das ovelhas, procura uma igreja mais próxima da sua Bíblia, viu? Não da sua casa. É isso aí. O nosso querido presbítero Begeles, interessante a fala do pastor Jonas. Concordo. Benção, nada tem a ver finança. Observe Jacó, quando luta contra Deus. Ele só saía daquele lugar com a benção. Mas que benção se ele era rico? Quando saiu da casa de Labão, benção não tem a ver com coisas mais, com vida transformada. Isso aí, Jacó queria uma mudança, uma transformação de caráter. Ele era rico, interior, né? E aí tocou num assunto importante, né? Ele saiu rico da casa de Labão, né? É verdade. Rico, mais rico do que o seu próprio senhor. Então aí a gente viu que ele ainda queria uma bênção, né? Então ele não se sentia abençoado por ser rico, ele queria uma transformação de caráter. E essa fala aqui, meu irmão, contribuiu demais. Muito obrigado. Olha o que ele diz aqui no final, né? Bênção não tem a ver com coisas, mas com vida transformada. É verdade. É isso aí, meu irmão. Obrigadão pelo comentário. Rosineide Bezerra, nossa querida irmã Rosa, conectada conosco. Chegou aqui nosso querido pastor Zenilson Brito, grande homem de Deus. Nosso querido pastor Zenilson, lá da Iapitaipa, e também colabora com a Convenção Geral, na Secretaria de Missões. O nosso querido pastor Zenilson, quem eu tive o prazer, junto com a família, de conhecer, né? Pessoalmente, foi bênção de Deus. Levou a gente lá no centro administrativo das nossas igrejas. E sou grato demais ao meu querido pastor Zenilson Brito, né? Lá da Iapitaipa, uma igreja muito bonita. Nosso querido pastor Zenilson, um homem muito humilde e nos ajudou muito nessa viagem a conhecer alguns templos da nossa igreja. A nossa irmã Raquel, ela diz, muitos familiares nossos, vamos falar a verdade para eles. Eles falam, vou perguntar para o meu pastor. A gente fala, mas eles, é como se diz, a gente fala, mas ele não acredita, né? E diz, eu vou perguntar para o meu pastor, né? Isso mesmo. Nossa querida irmã Raquel de Vils. Irmã Raquel de Vils, ela tá com a gente, pastor Jonas, desde o começo, né? Isso, já vamos para inteirar o 4º ano, né? Nós vamos aí pro 4º ano de programa e deixar um aviso, né, irmão? Sim, vamos. Devido às festividades aí do final do mês de dezembro, né? Muita gente viaja e tem muitas ocupações, né? Muita gente... E a gente quer também tirar aí uns 15 dias aí de recesso pra gente poder dar uma repaginada em algumas coisas, né? Diácono Gildo. Aí a gente vai finalizar quando a gente voltar essa série do Tesouro da Verdade, que tem sido uma bênção, né? Os irmãos têm acompanhado, a gente tem visto a participação dos irmãos, tem gostado do assunto. Temos recebido vários feedbacks positivos, né? Isso. E até sugestões, e a gente vai tentar, dentro desse período, se dar uma repaginada e voltar ainda melhor, com conteúdo melhor, com uma qualidade melhor, para que a gente possa estar junto com nossos irmãos a partir da primeira semana já de janeiro. É alguns dias só esse período festivo aí, e que muitos viajam, né? A gente tem muitas coisas, né, nesse período, e a gente vai tentar dar essa pausa para voltar ainda melhor, né? Depois de janeiro. É verdade. Irmã Rosa, ela diz parabéns aos amados por tamanha obra evangelística. Obrigado, minha irmã, Deus abençoe a sua vida. Então é isso, como o pastor Jonas falou, a gente vai parar por uns 15 dias, né, pastor? Só um recesso de fim de ano, né? Recesso de fim de ano, como a gente fez ano passado, né?
Paramos aí, mas no comecinho já de janeiro a gente já está voltando firme e forte, né, pastor? Para concluir o né? Tesouro da Verdade. O Tesouro da Verdade, faltam algumas lições, né? Isso, nós estamos hoje de número... nós estamos na lição de número 9, né? Número 9. Faltam 6 lições, a gente conclui e a gente vai elaborar nesse período de algumas temáticas posteriores a essa, para a gente ter uma sequência, assim que terminar essa, a gente já ter em mente aí programa aí para os próximos 2, 3 meses, em nome de Jesus, e com a mesma qualidade, tentando manter e ou aprimorar ainda mais, né, Diácono Gil, da mesma qualidade de áudio, a mesma qualidade de imagem. Vamos dar uma repaginada aí, vinheta e divulgação, né, para a gente poder servir melhor a vocês que nos assistem e a Igreja de Jesus Cristo, né, nas redes sociais. E vocês que nos assistem já é um bom contribuinte em divulgar, né, Pastor Jonas? Tem colaborado muito compartilhando nos grupos da família, no grupo da igreja, né? E aí a gente tem visto que, assim, muito comentário positivo, muitas pessoas sendo abençoadas por esse programa, e é isso que nos motiva, né, Diácono Gil? Tá dando o nosso melhor, tá se dedicando e estudando cada dia mais para que a gente possa trazer esse conteúdo, né, dessas doutrinas importantes, né, de assuntos relevantes, e que não nos falte a graça de Deus durante todo esse ano de 2024 que vai se iniciar, né, Diácono Gil? É verdade, que a gente sempre vê a irmã Raquel Edvills lá, já ouvi na live do programa do pastor Ismael, o programa, e alguns programas ela divulgando o nosso, citando alguma coisa, né? Somos gratos, viu, minha irmã? Continue demais nos ajudando. É verdade. Vamos encerrar, né, pastor Jonas? Já faz 1h09. E o presbítero Berger diz: ótimo trabalho, Deus abençoe, meus queridos. Verdade. Um dia nós vamos trazer o presbítero Berger aqui, não vamos, pastor Jonas? Em nome de Jesus. Vamos marcar com ele. Deixa eu fazer só esses últimos comentários, pastor, e a gente vai orar e encerrar o nosso programa. Nosso irmão Carlos Barbosa diz: Lucas é levantado. Se Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado, né? 4 vezes mais. Então, olha aí como Zaqueu tinha um salário bom, não tinha, pastor Jonas? Olha aí como quando Deus, ele trabalha em nossas vidas, né? A primeira coisa que Zaqueu aprende é a deixar de ser avarento, né? A ser desprendido. O dinheiro não pode ser o nosso Senhor. E ele sabia que estava roubando, né? Ele sabia que estava roubando. E ele diz: olha, se eu tenho defraudado alguém, eu vou retribuir 4 vezes mais, porque agora o dinheiro não é mais o meu Senhor, né? Eu não vivo em função do dinheiro. Antes de conhecer a Cristo, ele era o meu Senhor, eu vivi em função dele. Agora, após conhecer a Cristo, era o que praticamente foi essas palavras, né? Que Zaqueu estava dizendo ao falar isso, né? Agora o dinheiro não é mais o meu Senhor, então não tenho nenhum problema em trazer, como é aquele nome daquele que a justiça te dá quando você ganha uma causa. Agora eu esqueci. Agora eu não tenho nenhum problema em como é que eu posso dizer? Em devolver 4 vezes mais, não vou lembrar a palavra. Eu não tenho nenhum problema agora com dinheiro. O dinheiro não é mais meu Senhor, não vivo em função dele, eu não sou mais avarento. Então, se eu roubei alguém, pode ter certeza que eu vou indenizar. Pronto. Deus, indenizar. Agora veio a palavra, eu vou indenizar essa pessoa 4 vezes mais. Isso. Amém. Nosso irmão Francisco Nunes diz que o nosso Senhor Jesus Cristo abençoe a todos vocês. Obrigado. O irmão Luciano diz que Deus continue abençoando vocês. Vamos orar, pastor Jonas, agradecer a Deus, né? Porque já são 1h12 de programa. Vamos concluir agradecendo a você que ficou conectado com a gente. Hoje falamos sobre a mordomia cristã, né, pastor Jonas? E isso mesmo. Avisando para vocês que vamos parar por uns 15 dias, umas 2, 3 semanas. Mas já estamos de volta no comecinho do 2024. Nós estamos voltando com essa mesma série sobre o novo Tesouro da Verdade.
para concluir, né? Já sendo grato a você que ficou conectado durante todo esse ano com a gente, né, Pastor Jonas? Isso mesmo. E que no próximo ano continue aí, né? Traga mais vida. Possamos estar juntos aprendendo mais da palavra de Deus. Em nome de Jesus. Vamos orar, Pastor Jonas, por alguns irmãos. Nossa querida irmã Juliana sempre pede oração em prol da sua vida. A nossa querida, vi aqui um pedido de oração da nossa querida irmã Rosa, né? Que ela pede oração pela saúde da irmã dela, né? A gente vai orar também. No nome de Jesus. Os irmãos aqui terminaram dando sugestões, ó. Nosso irmão Francisco Nunes convide os irmãos da sua igreja para o nosso programa dia 16/12, Filho de Sião. Sim, meu irmão, nós vamos estar numa viagem de lazer e confraternização, mas o nosso culto vai ser ali no pôr do sol, que aqui no Ceará, das 5h30 vai até às 7h, aí já começa o programa de vocês, a gente já vai estar tranquilo lá para participar e a gente compartilhar o link também com os irmãos. A sugestão aqui do presbítero é muito boa, nós vamos tentar fazer isso, meu querido presbítero Berg, né? A irmã Raquel também disse, olha, tem que ir pro YouTube para poder monetizar o programa e alcançar mais almas. O presbítero Berg diz, sou mais uma câmera direto pro YouTube, de fato tem um enorme alcance. Hoje é um Instagram, é verdade. A gente tem tentado, né? Mas a gente vai tentar se aprimorar para. Isso, olha, essa ideia. A gente vai tentar aprimorar para ano que vem a gente. Vamos voltar talvez pelo YouTube, que a gente já tem a ferramenta aqui que a gente consegue pelo YouTube e também no Instagram, né? Instagram alcança muita gente mesmo, é verdade. O presbítero diz: eu peço oração pela esposa dele, né? Que está enferma. Ele e a esposa, né? Vamos estar orando. Irmã Juliana também pediu oração. Rapaz, o nosso querido Diácono Márcio chegou agora, no final do programa. Rapaz. Meu irmão, você vai ter que assistir aí a reprise e vai ficar salvo. A paz de Cristo, Diácono Márcio. Amém. Então, a sugestão é muito boa. Ano que vem a gente vai tentar, né, Pastor Jonas, voltar por essas ferramentas, né? O YouTube, tanto o YouTube, que a gente já tem um canal lá. Se você que está aí conectado, já pode seguir a gente lá, pode se inscrever no nosso canal, que é No Alvo do Evangelho. Vai lá, já se inscreve, né? Que dá uma força a mais pra gente já... Quando a gente começar a transmitir por lá, Isso, né? No Alvo do Evangelho, esse é o nosso canal lá no YouTube. E o nosso Instagram é Fala aí Crente Oficial. Já tem o Instagram, né? Do podcast também, Fala aí Crente. Fala aí Crente, né? E o programa vai ser transmitido por lá, né? No Alvo do Evangelho, o nosso canal no YouTube. A gente tem há pouco tempo, né, nessas plataformas, mas a gente vai tentar aí ter um alcance maior ano que vem, né? Quem sabe ano que vem nós estamos com computador, câmera aqui, né? Pra gente ter um equipamento que nos proporcione, né? Isso. Vamos orar, né, Pastor Jonas? O Diácono Márcio diz, opa, estava passando um estudo bíblico. Nós entendemos demais, né, Pastor Jonas? Estava passando um estudo bíblico, nosso querido Diácono Márcio. Ele diz, mas tá bom, fica pra próxima. Fica assim pra próxima, mas o programa foi bom. E vai ficar salvo o Diácono, vai ficar salvo, você pode acompanhar ele na íntegra. Isso, vamos orar, né, Pastor Jonas, e agradecer a Deus por mais um programa concluído. Amém, vamos orar. Somos gratos à vida de cada um que nos pediu oração e vamos estar orando agora nesse momento por cada um. Em nome de Senhor Deus, eterno Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pelo findar de mais um estudo bíblico que falamos aqui, Senhor, sobre a área que tem feito com que muitos, Senhor, tenham descredibilizado a instituição igreja, uma área em que muitos têm, pela avareza, pela ganância, têm negligenciado, Senhor, e nós viemos aqui aprender da Tua palavra, que é uma ordem Tua, trazer dízimos, oferta à casa do tesouro, para que nós possamos manter Tua obra aqui nessa terra, pois é uma responsabilidade minha e nossa como cristãos, Senhor, de manter Tua obra aqui nessa terra, Senhor, pois o Senhor é dono do ouro e da prata, nós sabemos disso, mas a Tua obra, ela carece da nossa, da nossa fidelidade. Então, que mais do que simplesmente dizimar e ofertar um ato, Senhor, não só de devolução financeira, de reconhecer que o Senhor é dono de todas as coisas, mas é um ato de adoração. Nós te adoramos também quando nós entregamos, Senhor, as nossas
os nossos dízimos e as nossas ofertas. Aleluia. Fazemos isso, Senhor, com ato de gratidão, fé, amor no nosso coração. Então nos auxilia nessa área, Senhor, nos ajuda, nos livra da avareza e nos ajuda a ser fiéis, dizimistas e ofertantes da tua casa. Também quero te pedir, Senhor, uma bênção na vida de cada um que nos assistiu e daqueles, principalmente, Senhor, que pediram oração, como a irmã Juliana, presbítero Berg e esposa, que se encontram enfermos, que o Senhor possa ir de encontro, restaurando, Senhor, a saúde dos teus servos e tuas servas, em nome de Jesus, é o que eu te peço, Senhor, e já te agradeço em nome de Jesus por tudo, amém, e graças a Deus. Amém, obrigado pela companhia de cada um, que Deus abençoe a vida de cada um, que Deus seja com você, nos dê um restante de semana abençoado. Fique todos na paz do Senhor e até o nosso próximo encontro no comecinho de janeiro. Estamos de volta, né, pastor Jonas? Isso mesmo. Falando do amor de Deus. Um abraço e até lá. Amém.